Na série especial sobre os atos de 2013, o SBT Brasil mostra como os governantes reagiram aos protestos que tomaram as ruas após o aumento da tarifa de transporte público. Na reportagem de hoje, pesquisadores avaliam a possível relação entre as manifestações, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o fortalecimento da direita. Faz 10 anos que as grades viraram um escudo para proteger o prédio que é símbolo da representatividade do povo. Desde junho de 2013, a esplanada dos ministérios em Brasília mudou. Carlos Melo, cientista político do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e professor da PUC de São Paulo, diz que é preciso olhar no retrovisor da história para antes das manifestações de 2013. E olhar no retrovisor, mas no longo prazo, né? O que é a democracia? O que foi a reivindicação das diretas já? Nós precisamos olhar para a história numa perspectiva de quem nós somos, o que nós queremos ser. A pesquisadora Camila Rocha, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, também lembra dos movimentos que antecederam os protestos de 2013. Em 2011 e 2012, aconteceram no Brasil inteiro vários protestos contra a corrupção, que eram menores, eram mais localizados, mas assim, foi no Brasil inteiro. Junho de 2013 foi esse momento das pessoas pedirem esse aprofundamento da democracia, as pessoas não se sentiam representadas. Não se sentiam representadas nem ouvidas. Em São Paulo, tão logo os atos ganharam força, o então prefeito Fernando Haddad não quis negociar e manteve o reajuste da passagem de ônibus. O valor será mantido porque ele está muito abaixo da inflação acumulada. Para o então governador Geraldo Alckmin, as mobilizações não eram grandes. Um movimento político pequeno, mas muito violento. No início, as vozes que vinham das ruas foram interpretadas pelo então governo Dilma Rousseff como o ápice do processo democrático. A gente até reconhecia que o próprio fato de termos inserido mais gente no consumo, os 40 milhões e tal, tinha provocado um estresse na cidade. Era muita mais gente circulando e nós não tínhamos conseguido fazer uma política efetiva de valorização do transporte coletivo, de investimentos em infraestrutura urbana pesado no país. Do início de junho de 2013 até a metade daquele mês, a cada novo protesto aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, o número de manifestantes aumentava. E a pauta pela melhoria no transporte público já não era mais a única reivindicação. As cobranças eram feitas para a Prefeitura, governo paulista e principalmente para o que ocorria nos gabinetes em Brasília, na capital do poder. No dia 17 de junho, manifestantes sobem aqui a rampa da Câmara e do Senado, tomam a marquise, mas não conseguem invadir o prédio. A partir de então, o movimento Passe Livre deixa as ruas. Nos meses e anos seguintes, os protestos continuam, mas desta vez colocando em xeque as instituições e a base do sistema político brasileiro. No mesmo dia em que o Congresso foi tomado, um documento da Polícia Federal do Rio de Janeiro já mostrava que os protestos não eram só pelo aumento das passagens de ônibus e incluíam temas como corrupção, gastos com grandes eventos e qualidade de vida. A pressão funcionou. São Paulo e Rio de Janeiro recuaram do reajuste nas passagens de ônibus. E a então presidente Dilma recebeu no Palácio do Planalto representantes dos movimentos que organizaram as manifestações na capital paulista e fez um pronunciamento. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Grupos contrários ao governo viram uma oportunidade para enfraquecer a presidente da República. A pauta era completamente outra. A pauta era o início de um processo de contestação do nosso projeto. É a lembrança de quem, de dentro do Palácio do Planalto, tentava decifrar as manifestações. O ex-ministro Gilberto Carvalho foi o homem mais próximo de Dilma Rousseff, um conselheiro e interlocutor com os movimentos sociais. O diagnóstico, naquele momento,
era muito complexo, era muito difícil. Só depois de alguns meses é que foi ficando muito claro para nós que havia por trás daquelas mobilizações, como eu insisto em dizer, legítimas, né? Inicialmente, toda uma indução para a mudança de pauta. Foi a pauta da corrupção que agrada muito a classe média. Rafael e Maiara estavam no grupo de estudantes recebidos por Dilma no Planalto. Esse canal de diálogo não anula, em hipótese alguma, a continuidade da luta pela tarifa zero. Para a gente, o mais importante não é sentar com a presidência. Para a gente, o mais importante é o avanço da luta e o avanço da nossa pauta. E a gente deixa isso claro naquele momento. A gente não estava na rua para negociar. Baixa 5 centavos, baixa 10 centavos. Não, a gente queria que não tivesse aumento. Uma carta entregue à presidente Dilma trazia outras reivindicações, como a desmilitarização da polícia e o pedido para o início de uma política nacional com o uso de armamento menos letal. Dias antes do encontro, várias manifestações foram marcadas por uma repressão violenta. Quando junho de 2013 chega ao fim, os protestos continuam, com um novo foco e novas cores, verde e amarelo. O que acontece ali é que, de fato, o clima anti-PT se instaura com muita força. Se a gente considerar que um pedaço muito grande da rua em 2013 era esse campo patriota, eles voltaram à rua depois e depois eles fizeram a campanha pelo impeachment da presidente. Mas será que dá para afirmar que os atos de junho de 2013 tiveram influência no impeachment de Dilma Rousseff e no fortalecimento da direita? Dá porque é um processo. A eleição de 2014, que foi uma eleição muito complicada, muito ruim, muito disputada, de muito conflito. O cientista social Jonas Medeiros discorda. A única coincidência é a rua. Então, você identificar essa narrativa de que basicamente coloca junho de 2013 como uma caixa de Pandora, o ovo da serpente, seja do impeachment, seja da eleição do Bolsonaro, cria uma causalidade linear e mecânica que não tem base empírica nenhuma. 10 anos depois, ainda é difícil analisar os erros e acertos dos governos nas manifestações de 2013. As reivindicações das ruas seguem sendo um desafio. Rafael Siqueira saiu do movimento Passe Livre em 2015. Hoje, aos 48 anos, é músico. Maiara, geógrafa, ainda atua em algumas mobilizações. A gente teve erros coletivos, mas muitos acertos, e é uma vitória da população. Isso não foi uma vitória do movimento Passe Livre. Tão importante quanto fazer uma análise do que foi, é respirar fundo e planejar o que tem que ser daqui para frente. Na próxima reportagem especial, você vai ver a herança dos atos de junho de 2013. A geração que testemunhou os movimentos de rua barra a reformulação no ensino público em São Paulo. A ideia é manter a escola ocupada até quando a gente conseguir resistir. E agora volta aos colégios para defender os direitos da população e a força da juventude. Trabalhe seu sonho, mas seu sonho vai te dar trabalho. Eu não estou falando que isso vai ser fácil. Eu tô falando só para você tentar.